Olá, esse é o quadro Cristo em Foco. E no Cristo em Foco de hoje a gente vai continuar falando um pouco sobre a fé verdadeira e a fé morta, que a gente falou no vídeo anterior. No vídeo anterior a gente viu que a fé verdadeira é uma fé que tem Cristo como foco. O Cristo no foco nos liberta do poder do pecado e por isso não precisamos mais viver na prática do pecado, fazendo as coisas para nós mesmos numa vida egoísta. Somos libertos do pecado, por isso uma fé verdadeira é demonstrada através de boas obras. Não que as boas obras irão nos salvar, mas que a fé que salva transforma a nossa maneira de ser, porque ela muda o nosso interior, nos liberta do poder do pecado. Hoje a gente vai continuar nesse texto falando sobre dois exemplos de pessoas que tiveram fé verdadeira, que é o exemplo de Abraão e o exemplo de Raabe. Nesse texto existe algo peculiar muito interessante, porque aqui diz que Abraão foi justificado pelas obras. E a gente vê claramente que na Escritura, na palavra de Deus, ninguém é justificado pelas obras, ninguém é declarado justo diante de Deus por praticar boas obras, porque é impossível que alguém pratique boas obras, a não ser que Deus faça uma obra de salvação na vida daquela pessoa. Como que a gente pode conciliar esse ensinamento de Paulo, que a justificação é apenas pela fé, e de Tiago, que aqui diz que Abraão foi justificado pelas obras? A gente tem que entender que a palavra justificar tem dois sentidos. Tem o sentido de tornar justo e tem o sentido de explicar. Você já deve ter participado de alguma prova em que existe uma pergunta e logo depois justifique. Então, x é igual a y, justifique. Ou seja, explique, me prove. Então, se eu digo minha fé é verdadeira, o que Tiago está falando é justifique. Prove que sua fé é verdadeira. E Abraão provou isso quando levou Isaac no altar. Quando Deus chamou Abraão, ele creu em Deus, que através de Isaac existiria uma descendência. Quando Deus pediu a vida de Isaac e Abraão, pela fé, levou Isaac ao altar, ele praticou uma obra que mostrava que a sua fé no Deus Criador, no Deus vivo, era de fato verdadeira. Ele estava acreditando em Deus a ponto de matar Isaac, crendo que Deus levantaria ele dos mortos se fosse necessário. Isso foi uma atitude que demonstrou uma fé. Como no próprio texto de Tiago diz, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça. Abraão foi salvo pela fé, não pelas obras. Mas as obras demonstraram a boa fé que ele tinha. Assim como Raabe. Raabe creu que Deus iria trazer juízo sobre Jericó. Creu na palavra dos espias. E acolheu os espias. E creu na palavra dos espias de que se ela colocasse uma fita vermelha, ela seria poupada. E essa obra de colocar a fita vermelha foi o que demonstrou que a fé que ela teve na palavra que Deus trouxe através dos espias era verdadeira. Então você pode me dizer, mas eu tenho um amigo que diz que tem fé em Buda e por isso ele vive uma vida correta, ele vive uma vida certa, amando o próximo e vivendo de uma maneira muito boa, até melhor do que muitos cristãos. Isso acontece, muitos cristãos não têm dado testemunho, não têm mostrado que a fé deles é verdadeira, talvez não seja. Mas a grande pergunta que a gente tem que se fazer é, essa pessoa faz essas boas obras para quê? Talvez para viver uma vida melhor, para merecer algum tipo de salvação, tudo centrado em si mesmo. Como a gente viu no vídeo passado, ela não pratica essas boas obras para a glória de Deus, mas para a própria glória ou para a glória de um outro Deus falso, por exemplo. Então essa fé não é verdadeira. Por mais que ela possa parecer mostrar determinados tipos de obra, essas obras não são obras verdadeiras, porque elas não são feitas para a glória de Deus. E nós sabemos que tudo que deve ser feito para a glória de Deus. Então se alguém pratica uma boa obra que não é para a glória de Deus, isso não é uma boa obra. Isso é uma obra muito ruim, que Deus detesta. Então uma fé verdadeira, ela vai até nesse ponto íntimo de para quem nós vivemos. Vivemos para nós mesmos ou vivemos para Deus? Se a nossa fé é uma fé verdadeira, nós vivemos para Deus. E nós praticamos as coisas para a glória de Deus, para engrandecer o nome de Deus. E não vivemos para nós mesmos mais. Por isso, por mais bonitinha que possa parecer a vida de algum amigo seu que não professa uma fé em Jesus Cristo, essa obra não é verdadeira, porque as obras verdadeiras são praticadas para Deus e essa pessoa está praticando para si mesma, porque ela ainda é escrava do pecado.
Mas colocando Cristo no foco, quando Cristo é o centro da nossa vida, Ele nos liberta do poder do pecado, da escravidão do pecado. E assim a gente pode passar a viver uma vida que pratica as boas obras não para si mesmo, porque não somos mais escravos de nós mesmos, mas para Deus. E esse é o objetivo da nossa vida, é glorificar a Deus. Isso é o que mais nos preenche, isso é o que mais nos satisfaz. Então minha pergunta é basicamente a mesma do vídeo anterior. Será que você tem praticado, demonstrado a sua fé através de boas obras? Será que a sua fé tem sido a fé no Deus verdadeiro, no Cristo ressurreto? No Cristo que morreu na cruz e pode te libertar do pecado? Ou sua fé tem sido em qualquer Deus falso ou até em si mesmo? E isso tem te levado a praticar boas obras até para si mesmo? No caso, más obras. Avalie-se a si mesmo. Em quem você colocou a sua confiança? Para quem você vive a sua vida? Para si mesmo ou para Deus? Sua fé é uma fé verdadeira ou uma fé morta? Deus te abençoe.